Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Maha Krishnanam Das e o objetivo desse canal é o de fazer comparações entre o pensamento ocidental e a milenar cultura e sabedoria dos Vedas do Antigo Oriente, conhecido como hinduísmo. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahi. Então nós estamos continuando uma série de videoaulas. Nós batizamos essa série de Para Além do Ensaio sobre o Entendimento Humano. Esse já é o quarto episódio. Por favor, veja os anteriores para você ter um entendimento adequado do que a gente está discutindo até agora. E a questão que nós estamos pegando, esse título é uma homenagem ao filósofo inglês John Locke. Nós estamos fazendo uma referência ao ensaio sobre o entendimento humano do John Locke, e nós estamos comparando a epistemologia, a teoria do conhecimento, como é que eu posso conhecer entre o pensamento oriental e o pensamento ocidental. O pensamento ocidental na academia, os filósofos desde a Grécia Antiga e os sábios nos Vedas, especialmente o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Como é que se processa o modo de conhecer nessas duas tradições, né? Então, de um lado nós temos os filósofos ocidentais e do outro nós vamos ter os rishis, como Vyasadeva, os Goswamis de Vrindavana, especialmente Jiva Goswami, nessa questão. E trazendo para vocês qual é o tema central dessas videoaulas, dessa série chamada Para Além do Ensaio sobre o Entendimento Humano. O tema central que está norteando essa comparação é como eu posso conhecer. Especificamente, como posso desvendar o grande mistério do que é toda essa realidade. Em fazendo uma revisão breve das aulas anteriores, para vocês não ficarem perdidos, os dois grandes filósofos a erigirem, o pensamento ocidental são Platão e Aristóteles. Especialmente Aristóteles, que vem depois de Platão, ele faz algumas contradições, no sentido de ser contradição, algumas complementações com relação a Platão, na visão de Aristóteles. Então nós temos o Platão, que vai ser um dos principais influenciadores da escola racionalista, que vai ser uma questão já no iluminismo, na modernidade, mas guardem esse nome. Também o Platão vai falar sobre um universal, sobre seres que abarcam toda a existência. Para ele, esse ser universal, ele é totalmente transcendente a esse mundo material, a essa plataforma sensível. Esse ser em si, ou bem em si, o método platônico, ele dá uma viés a uma visão teísta, ou seja, uma visão com Deus no mundo. Já Aristóteles, em muitas partes, ser semelhante a Platão, mas tem alguns pontos que destoam. O Aristóteles vai ser um dos principais influenciadores da escola empirista. A gente viu uma base sobre isso na aula passada. Diferente para Aristóteles, o particular, o ser aqui no mundo, as características físicas e sensíveis são mais importantes, o que dá vazão para um pensamento imanente, ou seja, o ser está aqui no mundo material, ao passo que para Platão tudo é ilusório, é falso, tudo que é captado pelos sentidos nesse mundo particular, nesse mundo fenomênico é falso. Já para Aristóteles, não, o ser está aqui presente no mundo fenomênico, no mundo sensível, ao passo que quando você busca o ser no mundo
temporário, material, através dos sentidos, isso acaba descambando para um pensamento, né, para uma visão ateísta de mundo. Então, basicamente, esses são a dicotomia, né, que se descreve o mundo: um mundo transcendental, além, e um mundo material, aquém. Assim como nós vemos também essa divisão entre bem e mal, não querendo descambar para um maniqueísmo, ou então como os Vedas falam sobre a natureza divina e demoníaca, ou a natureza súrica e a natureza assúrica. Então o universo é dividido assim, de acordo com os Vedas, e a gente vê essas divisões esgueiradas, projetadas no pensamento platônico e no pensamento aristotélico, que vão influenciar todo o pensamento, né? Vão ser a base da filosofia ocidental. Então hoje, né, o capítulo 4, a gente já transpôs a Grécia Antiga, que é a base da filosofia, então vai para o século das luzes, né? Ou seja, a modernidade e o iluminismo. Como é estranho que ninguém veja que cada observação não pode deixar de ser pró ou contra alguma teoria, mas essas duas naturezas habitam o ser humano. Alguns têm uma natureza divina, mais piedosa, que consegue ter a intuição da existência do divino, de Deus. Sim, são Sukrit Nahas. E também existem dicotomia oposta, onde as pessoas, devido à sua natureza ímpia, suas más ações no passado, eles têm uma natureza ímpia, ou os Duskrit Nahas, os canalhas, de acordo com a Bhagavad Gita. Então, basicamente, na academia, no grande embate do pensamento, na história do pensamento ocidental, eu estou tentando demonstrar aqui que essas duas naturezas se esgueiram no ser humano, né? A natureza divina e a natureza ímpia. Alguns que vão buscar Deus, buscar a luz, e outros vão ser totalmente céticos, agnósticos, secos, estéreis, que vão professar uma natureza ateísta. Introdução. A questão epistemológica, que é a base, né, desse curso, dessa pesquisa, a questão epistemológica readquire uma nova tomada de fôlego com os panoramas e perspectivas lançados já na Renascença. O princípio de aglutinação, que tornava coeso todo um continente, começa a se dissolver com os pedaços de granizo após a tempestade. A Contra-Reforma e o Concílio de Trento são os eventos sensíveis de tais ecos. O homem começa a caminhar mais livremente com suas próprias pernas e começa a se desvencilhar, né, da Bíblia e da Igreja, e a utilizar das suas duas principais ferramentas gnosiológicas, que é a razão e a percepção sensorial. O grande embate será o de afirmar se o conhecimento se processa primariamente pelo uso dos sentidos, ou seja, primeiro eu vejo e depois eu entendo, surge o entendimento, que capta os dados no livro da natureza e os processa de maneira secundária com o uso da razão, que os divide, digere e rumina na forma das ideias, ou se já existe um arcabouço a priori, já existem ideias inatas, já mesmo como o Platão falou, como nós citamos nos vídeos anteriores, se existe um arcabouço a priori formado em nosso intelecto, pelo qual nós só fazemos confirmar e guiar as coisas obtidas da realidade e os dados mutáveis e relativos granjeados pelos sentidos. Quem é que é mais importante para conhecer? Os sentidos, que depois vão alimentar a razão, o intelecto, as inferências, a dedução, ou não? Na verdade, nós já temos ideias, já temos intuições, temos pensamentos inatos contidos conosco sobre a realidade, sobre o mundo. A truncada querela entre o universal e o particular, contemplada anteriormente por Platão e Aristóteles, tem suas ramificações e desenvolvimento no pensamento vigente da modernidade.
os quais assumiram uma predileção pelo universal nas teses platônicas e por parte do mestre dos peripatéticos a tentativa de uma harmonização, aqui em Aristóteles, entre o universal e o particular. Após a armagedora da filosofia no período clássico grego, sua seguinte fase vai entrar um pouco na história do pensamento da filosofia, vocês entenderem como nós chegamos então até a modernidade. Sua seguinte fase no período helenista é a de uma estiagem, inverno, né? Ao menos ao que consta em relação à crescente evolução que a mesma vinha sofrendo a partir do período arcaico, ao passo que o medievo, a fase histórica seguinte, ficou conhecida por trevas e obscurantismo, como é assinalado normalmente devido a um estacionamento em certas ciências. Abre citação: estacionam na Idade Média Ocidental os estudos linguísticos, antropológicos, biológicos e experimentais em geral. A medicina encontrou obstáculos por ser combatida a dissecação dos corpos ao ponto de excomunhão. Assim aconteceu que, em última instância, nem o saber religioso conseguiu a evolução adequada. Essa é uma questão muito interessante. Então, do ponto de vista material, do ponto de vista da ciência moderna, da ciência pós-moderna, pode-se criticar a Idade Média, né, as condições de higiene e outros aspectos. Porém, grandes santos, né, como o próprio Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, pode dizê-los, Santo Anselmo, Nicolau de Cusa, Mestre Eckhart, eu não tenho certeza, mas ele é posterior. Mas o São Francisco de Assis, o ponto é que a Idade Média, apesar de todas as suas complicações, de um certo ponto de vista, ela foi um grande celeiro, ela foi um grande produtor de pessoas santas. O ponto é que a vida religiosa, a vida mística, ela acontece no privado, no particular. A nossa experiência com Deus, o contato com Deus, ele é individual. Krishna, ou melhor, Deus, ele se revela ao indivíduo, ao sujeito em particular. Ao passo que pesquisas sobre os eventos da natureza, dos fenômenos, você pode publicar, você pode escrever e tornar isso acessível a todos. Então, o que eu estou querendo dizer é que, muito provavelmente, as experiências, o contato dessas pessoas santas com Deus, que era mais proeminente, era mais borbulhante na Idade Média, não são relatados, não são conhecidos para nós. Porque a vida da pessoa santa é uma vida reservada, é uma vida particular, e Deus não deixa essas pessoas se contaminarem com fama, com sucesso, com prestígio, que só servem para o quê? Para inflar o ego e acaba destruindo a vida, o avanço espiritual. Então, muitas das realizações dos místicos, dos santos, não são expostos de maneira pública, ou então a grande maioria das pessoas não compreende. Ao passo que o avanço científico, ele é muito positivo, ele é muito bom para ajudar a nossa vida aqui no mundo material, para facilitar, para tornar mais cômoda a nossa vida no mundo material. Imaginem como era o mundo antes da invenção da anestesia. A anestesia é um grande avanço da ciência. Isso todo mundo experimenta, todo mundo sente, mas é na plataforma material, na plataforma do mundo. Ao passo que as aventuras e as realizações dos santos, dos místicos, porventura era o objetivo que permeava a Idade Média, elas não são acessíveis. Voltando, dali porque a Idade Média, apesar dos seus méritos, passou a história como forma de obscura, como um hiato de 1000 anos entre a fecundidade do mundo antigo e a prosperidade do moderno, a soma dos velhos povos com os novos era um potencial que não pôde revelar-se e que somente aconteceria séculos mais tarde. Ainda assim, podemos apreciar uma preservação e fomentação de temas cervicais à existência da filosofia por meio do exercício de traduzir e refletir com o material proveniente dos latinos, que são dos copistas,
que manteram, né, os textos de Aristóteles e Platão, garantindo a permanência das ciências e artes da antiguidade, Grécia e Roma Antiga, o que assegurou em suas escolas e posteriores universidades temáticas pertinentes à substância, à causalidade, à realidade, à finalidade, à universalidade, ao desenvolvimento da lógica, temas, as linhas de pesquisa na filosofia, né, a sustentação da filosofia, a contestação nominalista em relação aos universais, a questão já está no final da Idade Média, né? A questão da alma e de Deus, isso também chegou até nós, né? Porque a Idade Média conservou. Tais teses permanecem em profusas ebulições e fazem o imprescindível elo entre o mundo antigo e o mundo moderno. Já os séculos XV e XVI iriam pertencer respectivamente às tendências humanistas e renascentistas, né? Renascença da Grécia Antiga, da Roma Antiga, com suas mudanças não só na área da filosofia, mas também em geral em toda a vida do homem, uma almejada revolução em todos os seus aspectos sociais, políticos, morais, literários, artísticos, científicos e religiosos. Aqui uma foto de perfil do Isaac Newton, que é um dos grandes nomes da modernidade, né? Que vai fazer essa transição entre Idade Média e modernidade. O pensamento renascentista irá culminar em grandes autores do século XVII, com representantes tais como Giordano Bruno, Leonardo da Vinci, e na posterior Revolução Científica, na qual encontramos figuras insígnes como Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu Galilei e provavelmente um dos mais prestigiosos e influentes, Isaac Newton, que iria moldar os principais contornos do método científico na modernidade. Formação da modernidade. Francis Bacon será um dos primeiros a enveredar a tentativa de uma oposição entre a ciência grega, especialmente a que surgiu do modelo aristotélico ptolomaico. Lembre-se, Idade Média, ciência na Idade Média significava o modelo aristotélico. Aristóteles é que explicava tudo, né? O que a Bíblia não explicava, em segundo plano, era Aristóteles que explicava, juntamente com a predominância da dogmática cristã. Acabei de falar sobre isso. Então lembre-se que enquanto nós temos Galileu Galilei, o Giordano Bruno, Leonardo da Vinci e principalmente o Isaac Newton na parte da ciência, na parte da biologia, da botânica, da física, especialmente, que eles vêm retomar esses estudos aristotélicos e colocá-los mais em ascensão de maneira mais livre, mais neutra. Aqui o Francis Bacon da fotografia, ele é quem vai fazer essa transição, só que na parte da filosofia. O Francis Bacon é mais notoriamente conhecido como filósofo. Então Bacon propôs a necessidade de se inventar um novo instrumento, um método de invenção e de avaliação que desse maior eficácia à investigação. Para ele, o método silogístico aristotélico e da abstração não ofereciam um conhecimento completo do universo. Para isso seriam necessárias a observação sistemática e a experiência dos fenômenos e fatos naturais. Cabia a experiência, essa é a palavra do empirismo, experiência dos sentidos com os objetos. Cabia a experiência confirmar a verdade dos fatos ou da realidade. Apesar da contribuição do londrino, fiz questão de colocar de onde ele é, Francis Bacon, porque a escola empirista praticamente tudo vem da Inglaterra, né? Essa galera que só acredita no que vê os Santos Tomés, vem tudo da Inglaterra, tudo aqui da ilha, né? Do Reino Unido, podendo ser considerado o pai da ciência moderna, mas foi com Newton que começou a surgir a esperança de que o homem poderia ter finalmente o conhecimento total e fiel da realidade, devido ao procedimento de observação e formulação de hipóteses e suas devidas comprovações. Seu pensamento nos possibilita compreender a fundo grande parte do empirismo inglês, o iluminismo,
sobretudo francês, aqui no caso Descartes, e até mesmo chega em Kant ainda, né, que já está no século XVIII. Como maior representante do iluminismo francês e principalmente que vai fazer a transição entre Idade Média e modernidade, né, um dos inauguradores da modernidade vai ser o francês René Descartes. O filósofo físico e matemático francês René Descartes, juntamente com Isaac Newton, são de importância nuclear para a transição do paradigma medieval e a fundação do mundo moderno, do qual uma de suas grandes vedetes seria o iluminismo. Então aqui abre a citação do Bertrand Russell. A casa do Bertrand Russell, eu já falei para vocês, fica na frente, na mesma rua, quase na frente do primeiro templo Radha Londonishwar, lá em Londres. Fica quase na frente, eram vizinhos. É muito curioso isso. É o primeiro homem de elevada capacidade filosófica cuja visão foi afetada de maneira profunda pela física e pela nova astronomia. Não aceita os alicerces lançados pelos seus antecessores, procurando, ao contrário, construir um edifício filosófico completamente novo. Então ele foi educado em escola jesuíta, né, o Colégio La Flèche, e a base era o quê? A Bíblia e Aristóteles. Então é isso que ele vai rejeitar. Isso não havia acontecido desde Aristóteles, e é um sinal da nova confiança que o homem passou a sentir por si mesmo em consequência do progresso da ciência. Interessante, né? Aonde predominou, né, um dos lugares que predominaram essa herança britânica, né, do empirismo, através do Bertrand Russell, do outro lado da rua abre um templo de Krishna, Radha Krishna, que vem revolucionar toda a humanidade, né, através da mensagem do Srimad Bhagavatam. Muito curioso isso. E desculpem que o título está errado, era para parecer sem título. Continuador e um dos principais elos da corrente racionalista, a partir de Newton e Descartes, o mundo começa a ser visto como um grande relógio mecânico. Porque antes era toda a questão, né, da criação de Deus, etc. Enquanto a natureza e o corpo são extensão, resistência, reduzindo tudo que não seja espírito, aqui espírito compreendam como razão ou como consciência, ou pensamento, há um mecanismo mundano inteiramente acessível à linguagem matemática e à manipulação. Antes do Descartes, antes da modernidade, o mundo era sagrado, era um templo, por isso não podia ser profanado, não podia ser estudado em demasia, dissecado, etc. Aí depois do Descartes tem toda essa revolução em visão em relação ao mundo, à natureza. Pode fazer o que quiser com a natureza, explorar do jeito que quiser, que é a culminância, né, no pensamento atual do mundo capitalista, do mundo atual, né? Reduzindo tudo que não seja espírito ou pensamento a um mecanismo mundano inteiramente acessível à linguagem matemática e manipulação. O critério a avaliar e afirmar esta dicotomia, ou emancipador da filosofia de qualquer outra forma de submissão, e a visão que nos faria enxergar a realidade como sendo de natureza clara e distinta, que seria a base, o denominador comum dos dois, seria o cogito ou o pensamento. A citação do próprio Descartes: durante todo o tempo em que eu penso, pois talvez pudesse acontecer que se eu parasse de pensar, ao mesmo tempo pararia de ser ou de existir, ou seja, quando ele está desmaiado ele não existe. Nada admito agora que não seja obrigatoriamente verdadeiro. Nada sou, então, a não ser uma coisa que pensa, ou seja, um espírito, um entendimento ou uma razão. Consciência de si, né? Consciência das coisas, que são palavras cujo significado me era anteriormente desconhecido. Em um certo sentido, é brilhante essa verificação do Descartes, né? Dando devida importância à consciência, Chaitya, porque a consciência nada mais é do que o sintoma da alma. Tudo que tem consciência, tudo que tem entendimento sobre si e a realidade, tem uma alma espiritual. A alma espiritual, como vocês sabem, ela é parte e parcela de Deus, a Jivatma, fragmento do Divino Supremo, ao passo que a natureza, a Prakriti,
ela é inconsciente. Ela não tem consciência. O que vai doar consciência a um corpo é a presença da alma. E a alma, né, é o que anima, o que faz surgir a consciência, certo? Toda alma é consciente. Dessa forma, o método científico substitui a qualidade sentida, a contemplação, que era o que os gregos faziam, né? Observavam, contemplavam a natureza. Então agora a natureza começa a ser medida pela quantidade, né? Quantidade medida, a experiência. Tem que levar para o laboratório e fazer a experiência com o objeto. E a filosofia transpõe as barreiras da ontologia para se tornar uma epistemologia, ou seja, de uma ciência do ser para uma doutrina do conhecimento, onde os limites da razão, esta por sua vez independente e secularizada, seriam as coqueluches do iluminismo. Agora está certo, né? O título Desconfiança dos Sentidos vai ser das bases da filosofia cartesiana. Até o momento presente, tudo o que considerei mais verdadeiro e certo, aprendi-o dos sentidos ou por intermédio dos sentidos. Mas às vezes me dei conta de que esses sentidos eram falazes. Ou seja, veja que é totalmente oposto ao empirismo. E a cautela manda jamais confiar totalmente em quem já nos enganou uma vez. Aqui embaixo também outra citação de Descartes para a gente entender o pensamento do filósofo. Pois elas me mostraram úteis à vida e que, em lugar dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas, filosofia aristotélica, é possível encontrar-se uma prática mediante a qual, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam, tão claramente como conhecemos os vários ofícios de nossos artífices, nossos artistas artesãos, poderíamos utilizá-los da mesma forma em todos os usos para os quais são próprios e assim nos tornar como senhores e possuidores da natureza. Vejam que enquanto existia todo um respeito, todo um distanciamento da natureza por ela ser sagrada, por ela ser divina, aqui o Descartes está colocando uma das frases, uma das sentenças mais icônicas para a modernidade, é que o homem seria o senhor e possuidor da natureza. E hoje nós estamos pagando a conta por essa ousadia, por essa arrogância do ser humano. Aqui outra citação do Descartes. Não há então dúvida alguma de que existo se ele me engana. Ele está falando sobre o gênio, né? O Deus enganador. Ele está trabalhando com a questão da dúvida hiperbólica, né? E por mais que esse gênio me engane, nunca poderá fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. De maneira que, depois de haver pensado bastante nisso e analisado cuidadosamente todas as coisas, se faz necessário concluir e ter por inalterável que esta proposição eu sou, eu existo, é obrigatoriamente verdadeira todas as vezes que eu enuncio ou concebo em meu espírito. Toda vez que a minha razão pensa eu sou, tenho consciência disso, essa vai ser a base da filosofia cartesiana. Quando o homem substitui o Theos, quando o homem substitui Deus. A questão ontológica e metafísica ainda se faz fortemente presente em Descartes, onde o eu, ou a essência do homem e seu princípio vital, é porque a filosofia no século XX já não trabalha mais com a questão ontológica e metafísica. Né? A essência do homem ou seu princípio vital não é mais o ato primeiro do corpo físico orgânico que tem vida em potência, que é Aristóteles, né, de ânima, a qual animaria o animal racional, ou uma psique, alma ou sopro, como advogou Platão no Fédon, e nem remete mais à noção bíblica de pneuma, como o próprio autor expressa. Então, o que eu sou?
Eu não sou esse conjunto de membros que se denomina corpo humano, não sou um ar tênue e penetrante disseminado por todos esses membros, não sou um vento, um sopro, um vapor, nem algo que posso fingir e imaginar. Ou seja, ele está praticamente rejeitando a autoridade da Bíblia, que diz que nós somos um pneuma, um sopro divino no corpo, e além também de rejeitar a autoridade aristotélica. Ele está colocando um novo paradigma para o ser, a questão ontológica. Quem sou eu? Eu sou pensamento, sou consciência, sou razão. Mas ele não conseguiu ver que além da razão tem uma coisa que lhe confere essência, né? Que é a consciência, é sintoma de alguma outra coisa. Tudo bem que na época a Igreja Católica ela estava cometendo muitas atrocidades, né? Na forma da Inquisição e controlando e abusando da vida das pessoas. Mas ele não conseguiu fazer essa distinção entre pessoas sem caráter, pessoas hediondas que estavam manipulando a religião, e sempre vão existir essas pessoas nas religiões, nas instituições religiosas. Ele não conseguiu separar essa questão da essência, né, da revelação do conhecimento divino em si. Então ele atira fora, né, tanto a água suja que banhou o bebê, sob a forma da banda podre da instituição religiosa que sempre vai existir no mundo, mas ele atirou o bebê fora, né, que é a essência, a revelação divina, né, sob a forma do conhecimento revelado para os sábios. Por meio da noção ontológica de sujeito, onde este não é mais uma alma com um destino e funções estabelecidas, dando lugar à noção da coisa que pensa, Descartes chega a uma de suas primeiras certezas. A segunda seria de reabilitar Deus. Deus se torna legitimado não por sua demonstração ou apreensão como o fundamento último, mas porque pode ser pensado como uma ideia inata. Então o René Descartes vai dizer que existem 3 tipos de ideia: ideias factuais, ideias inatas, ideias adventícias. E essa ideia inata, ela vai causar toda a polêmica, todo o embate, toda a briga entre os filósofos, porque essa ideia inata é como o pensamento de Deus. É algo que já está inato, que já está em nós, já está na espécie humana, pensar em algo causal, criador de tudo, eterno, perfeito, etc. É uma causa, é uma ideia, pensamento inato que nós temos. A ideia desse ser perfeitíssimo e infinito é totalmente verdadeira. Aqui, citação do Descartes. Porque mesmo que talvez se possa fingir que tal ser não existe, não se pode fingir que sua ideia não me representa nada de real. Então, assim como um artista ele escreve o nome dele num quadro, Deus coloca a ideia dele, a ideia de algo causal, universal, infinito, perfeito, belo, bondoso, dentro do pensamento. Ok, então a conclusão dessa quarta parte, que a gente falou um pouco sobre o começo da escola racionalista, né, sobre esse é o principal expoente, que é o René Descartes. Apesar de confirmar a existência da matéria ou bruta, né, ou extensão, Descartes parte para uma dicotomia, res cogita res extensa, onde o pensamento recebe um valor diametralmente superior ao das coisas sensíveis. Dessa forma, o mundo é quantificado pela matemática e pode ser desbravado por um homem livre e desimpedido que segue a luz da razão, ou seja, o falso ego da razão, colocando e manipulando toda a sua periferia aos critérios de um tubo de ensaio. A áurea sagrada do corpo e da natureza perdem seu status e as luzes soberanas nomeiam e podem escanchar em tudo. Descartes não reinará de forma absoluta com um cetro em suas mãos na forma do res cogita. Apesar de engariar proponentes
que irão rumar na mesma trilha de suas elucubrações, é bem conhecido o motim que as ideias inatas irão levantar, especialmente na velha Inglaterra. Historicamente, o cartesianismo dá origem a duas correntes filosóficas, o racionalismo, que bebe em Platão, e o empirismo, sendo que os últimos serão representados pelos empiristas britânicos, contando com as principais personagens desta corrente, como John Locke, George Berkeley e David Hume. E esse é terrível. Focando-nos especialmente em Locke e Hume, pois, assim como Descartes, é um dos principais contribuintes da corrente racionalista que terá seus desdobramentos, até chegarmos a Locke e Hume, provavelmente deveras aclamados expoentes do empirismo. Ok, então estamos construindo a história do pensamento no Ocidente, para depois comparar, ter um embate, um choque com a história do pensamento no Oriente, que apesar que isso não dá para ser feito uma história do pensamento oriental, mas colocar, né, as principais sentenças, os principais pontos filosóficos da corrente do pensamento oriental, do pensamento Vaishnava. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Jai Srila Prabhupada, Hare Krishna, quem trouxe todo esse conhecimento, toda essa riqueza para o mundo ocidental. Terminamos por aqui mais uma videoaula. Na próxima nós iremos falar sobre a escola empirista, especialmente sobre Berkeley e o David Hume. Vocês verem como que a coisa ficou truncada, né, no Ocidente. Bem interessante se acompanharem. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!